Você abre o Home Broker, olha para a tela cheia de gráfico, indicador, número colorido e bate aquela dúvida: será que essa ação é boa? Já passei por isso. E pior, já comprei a ação sem saber o que estava fazendo e tomei prejuízo, é claro. Mas foi errando que eu aprendi um processo. Hoje eu tenho um passo a passo que eu uso toda vez que vou escolher uma ação. E nesse vídeo vou te mostrar ele completo, inclusive com uma ação real que está na minha carteira e o erro que me custou caro. E aí, militar? Aqui quem fala é Ronan Alves, o militar investidor. E no vídeo de hoje vou te mostrar exatamente como eu escolho uma ação do zero até eu clicar no botão de comprar. Para começar, vou te mostrar por onde eu começo. E não é abrindo o Home Broker, é antes disso. Vem comigo. Antes de eu abrir o Home Broker, eu primeiro decido qual setor faz sentido para o momento. Não adianta querer comprar ação de construtora se o setor imobiliário está quebrado, ou ação de varejo se o consumo está despencando. Então, o primeiro passo é olhar para o cenário macro e perguntar qual setor está favorável agora. Por exemplo, se a Selic está alta, o setor financeiro ganha mais. Os bancos lucram com juros altos. Se o consumo está caindo, varejo sofre. Se o dólar dispara, exportadoras se beneficiam. Não precisa ser analista do Banco Central, mas ter essa noção básica já elimina meia dúzia de escolhas erradas. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para chegar a todas essas ações e poder selecionar as melhores, ou pelo menos as que devem estar no nosso radar. Aqui você está vendo que eu estou no site do Fundamentos. É um excelente local para a gente poder encontrar todas as nossas ações e podermos fazer alguns filtros. Eu abri então o site, vou em empresa e aqui ele vai me abrir todos esses indicadores. Não vou selecionar agora, vou em buscar. Cliquei em buscar, ele vai me dar toda a relação do índice Bovespa. Após isso, eu vou copiar tudo, copiando e vou colar lá no meu Excel. Vem comigo. Colou, ajustei. Agora que eu entrei no site do Fundamentos para poder baixar todas as ações, todos os indicadores, vamos selecionar apenas aqueles indicadores que eu acho que deveria conter nas nossas buscas. Agora sim, vou te mostrar os indicadores que eu uso para filtrar as empresas. São 7. Se você reparar, eu baixei muito mais do que os 7. Então a gente vai fazer um corte aqui e eu vou te mostrar apenas os que eu deixo e depois te explicar. Não que os outros não sejam importantes, mas esses são os que eu utilizo hoje em dia. Agora sim, depois de ter removido todos aqueles indicadores que não me interessam, nós vamos começar a trabalhar aqueles que eu utilizo. Vamos falar da margem bruta. É a sobra depois de pagar o custo do produto. Se a empresa vendeu R$100 e gastou 60 para produzir, a margem bruta é 40%. Quanto maior, melhor. Se a margem bruta está caindo ano após ano, algo está errado. A empresa pode estar perdendo poder de precificar. Agora, na margem líquida é realmente o que sobra no bolso depois de pagar tudo. Imposto, funcionário, aluguel, juros. Se a margem líquida é baixa, qualquer vento derruba o lucro. Eu gosto de empresas com margem líquida acima de 10%, mas depende do setor. Agora vamos falar do ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Em português claro, quanto a empresa gera de lucro com o dinheiro dos acionistas. Um ROI de 15% significa que a cada R$100 investidos pelos sócios, ou seja, eu, você, a empresa gera R$15 de lucro por ano. ROI alto e consistente é sinal de bom negócio. PL, preço sobre lucro. Esse é o mais famoso. Todo mundo quer falar sobre ele. O PL diz quantos anos de lucro você está pagando pela ação. Se a ação custa R$50 e o lucro por ação é 5, logo o PL será de 10. Quer dizer que em 10 anos, se o lucro se mantiver, você recupera o investimento. PL baixo pode indicar barganha, mas cuidado, às vezes é barato porque o negócio é ruim. Agora, lucro por ação é o lucro total dividido pelo número de ações. Se o LPA cresce ano após ano, a empresa está gerando mais valor. Se cai, algo não vai bem. Liquidez corrente, vamos falar sobre ela. Mostra se a empresa tem dinheiro suficiente para pagar as contas de curto prazo. Se o índice é menor que 1, significa que as dívidas de curto prazo são maiores que o caixa. Sinal de alerta. Acima de 1, tá tudo tranquilo. Dividend yield. Esse aqui a galera adora. Quanto maior este dividend yield, a galera quer comprar as ações. E às vezes é um engano. O que é? Quanto a empresa paga de dividendos em relação ao preço da ação. Se a ação custa R$100 e paga R$8 por ano de dividendo, o dividend yield é de 8%. Mas atenção, dividend
dividend yield alto pode ser cilada, conforme eu falei. Se a empresa está distribuindo mais do que ganha, é melhor você dar uma olhadinha. Esses 7 indicadores eu jogo na minha planilha de triagem, que é essa planilha aqui. Depois que a planilha filtra as empresas pelos 7 indicadores que eu deixei ali, eu vou para o investidor 10 para aprofundar. Lá eu vejo o histórico dos indicadores, não só o número atual, porque uma empresa pode ter um ROI de 15% hoje, mas se vinha caindo nos últimos 5 anos, isso é um sinal de alerta. No investidor 10, eu olho 3 coisas principais. Primeiro, o histórico dos indicadores, vou mostrar já já. Se o ROI, a margem líquida e o PL são consistentes ou se oscilam demais. Segundo, os proventos, se a empresa paga dividendos com regularidade ou se distribui um valor alto um ano e depois some. Terceiro, o gráfico de preço, para ter uma noção se a ação está perto das mínimas ou da máxima histórica. Pega a visão. Eu não saio pesquisando empresa por empresa na sorte. É aí que entra a minha planilha. Eu jogo uma lista de empresas do setor que eu escolhi, preencho os indicadores e a própria planilha já vai destacando. Volta para os dados que eu botei lá na minha planilha que a gente retirou dos fundamentos. Aqui eu tenho todas as ações da B3 e também estou com os segmentos, os setores. Eles dividem por setores, subsegmentos e os segmentos. Então eu dividi ao máximo lá que a B3 me indicou. Coloquei todos eles e se eu quiser, eu posso buscar pelos meus setores aqui. Aí eu já fui naquela... Aí é para quem já entende um pouquinho de Excel, para facilitar na hora de você encontrar. Então você vai encontrar os seus setores todinho aqui, nos segmentos que eu coloquei. Se eu quiser um segmento, um exemplo, bancário, eu digito aqui, bancos, e vou buscar tudo que tem no setor bancário, e é bastante coisa, para poder utilizar. Então vamos voltar aqui. Outra coisa, pessoal, o que eu gosto de olhar nesses indicadores? PL de 5 a 15, tá tranquilo para a gente poder utilizar. Dividend yield maior que 6% já é uma boa. Ronan, mas se tiver um pouquinho abaixo e na média histórica ela é acima de 6%, um exemplo, poxa, você não vai deixar de entrar porque uma ação esse ano tá 5,5%. Você vai fazer o seu filtro ali. Margem bruta maior do que 40%. Margem líquida maior que 10%. Liquidez corrente é maior que 1. Se tiver abaixo de 1 é porque a empresa tá trabalhando, tomando prejuízo. O ROI maior que 15 é melhor. E o lucro por ação é a mesma coisa. Lucro por ação tem que ser maior que 0. Menor que 0, a gente já sabe que a empresa está sangrando, está perdendo fundamentos, mas aí você tem que fazer um estudo mais profundo, se ela tá... Mas esses são os meus primeiros parâmetros. Então, eu faço todo esse processo para poder chegar nas ações que eu preciso. Agora, eu vou te mostrar na prática como isso funciona com uma ação real que está na minha carteira. Vem comigo. Agora, eu vou te mostrar como que eu cheguei na ITSA4, que é uma holding do Itaú. Quando eu fui atrás da Itaúsa, o primeiro passo foi definir o setor. Mentira, eu não tive passo nenhum. Eu simplesmente fui lá e comprei a ação. Não quis saber, eu não conhecia nada. Lógico, com pouco dinheiro. Comprei no mercado fracionário, acho que foram 2, 3 ações. Depois eu mostro para vocês quantas ações que eu comprei na minha primeira vez. Então, assim, eu comprei a ação sem conhecimento nenhum. Agora, eu vou te mostrar que o que eu fiz às cegas, sem querer, estava dando certo para os dias de hoje. Como eu já tenho mais conhecimento, eu vi que deu certo aquela situação. Olha o que aconteceu. A margem bruta da Itaúsa, ela tá acima de 25%. Ou seja, a cada R$100 que o banco fatura, mais de 25 viram lucro. E o Itaú tem um dos melhores do mercado. Eu vou botar na tela aqui como que eu escolho naquela planilha que eu puxei do Fundamentos e joguei no meu Excel. Vou botar eu aqui do ladinho também. Então eu venho aqui, apago e digito ITSA. Existe a ITSA 3 e a ITSA 4. Eu tenho a ITSA 4. Então eu puxo ela aqui e aí o que eu for falando vocês vão ver de fato a realidade de hoje, tá? Não é a realidade de 2018 quando eu comecei a comprar. Eu vou falar para vocês apenas a realidade minha de hoje e acabou sendo a do meu passado, vamos assim dizer, sendo um valor baixo, mas que era robusto. Então a margem bruta acima de 25%. E se vocês procurarem o histórico dele, é mais ou menos isso daí. Significa que a cada R$100 o banco fatura, mais de 25 viram lucro. E o Itaú tem um dos melhores do mercado. Margem líquida. Opera com margem líquida acima de 175%. É um número de primeira linha. O ROI do Itaú historicamente gira em torno de 17% a 19% ao ano. É um dos maiores entre os bancos brasileiros. Para você ter ideia, a média do setor
setor bancário fica na casa dos 10 a 12%. O PL, na época que eu comprei, a Itaúsa estava por volta de 8 ou 9. Hoje em dia ela mantém por aí, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele continua girando entre esses 8 e 9 aí. Considerando que o Itaú é o maior banco privado da América Latina, o PL abaixo de 10 é considerado barato para a linha bancária. Lucro por ação. O lucro por ação, ao procurar no histórico, eu vi que ele vinha com um bom crescimento. Então, mesmo que eu tenha comprado errado, sem querer, sem conhecimento nenhum de causa, eu comprei uma ação que tem um bom lucro por ação. Liquidez corrente, ou seja, não fazia a mínima ideia se a dívida do Itaú de curto prazo estava na estratosfera, se estava baixo. Eu simplesmente comprei. Mas, hoje, com o conhecimento que eu tenho, uma liquidez corrente de 2,38, ou seja, para eu pagar minhas dívidas de curto prazo, é muito tranquilo. Se ela tem que ser maior que 1 e eu tô com 2,38 nesse caso aí, tá muito tranquilo. Agora, o dividend yield do Itaúsa era por volta de 7 a 8%. Hoje tá na casa dos 9. Então ele não varia muito não. É um ou outro ano que ele faz uma distribuição um pouquinho maior. Mas pra gente ele mantém ali porque você vai considerar que tá acima da inflação. Então você tem um retorno muito bom para você. O Itaú paga dividendos todo ano sem falta. Isso, na verdade, ele paga inclusive juros sobre capital próprio, às vezes bonificação todo mês. A bonificação é uma vez por ano, mas juros sobre capital ou dividendo, todo mês ele paga uma porcentagemzinha ali pra gente. Pequena, mas é uma porcentagem. E o que me convenceu de comprar a ação da Itaúsa? Nada. Eu simplesmente queria investir. Isso é um testemunho que eu tô dando para vocês de que eu queria começar. Somente isso. Eu queria começar. E o que eu fiz? Comprei. Não olhei nada. Não olhei nenhum indicador. Simplesmente abri o home broker e comprei. Ponto final. Foi assim que eu comprei. Mas nem sempre foi acerto. Como eu não avaliei nada para comprar a Itaúsa, mas deu certo, agora eu vou mostrar para vocês uma que eu comprei sem analisar nada e deu errado. Então a gente vai falar sobre a UCAS 3. Vamos ver todo o histórico dela, como é que funciona para vocês terem uma noção. Antes de eu contar o que aconteceu, deixa eu situar você. UCAS 3 é a ação da Unicasa Indústrias de Móveis, uma empresa fabricante de móveis planejados, com marca como a Deuano, que é de alto padrão, a Nil, que é uma linha jovem, emergente, e a Casa Brasileira, ou seja, pessoal da baixa renda. Setor de consumo discricionário da B3, empresa tradicional, fez IPO em 2012. Pois bem, lá atrás, quando eu comecei a investir, eu não tinha método. Já expliquei isso no caso da Itaúsa. Eu olhava uma ação através da diquinha de amigos, via que o preço tinha caído e pensava, pô, tá barato, vou comprar. Foi exatamente o que aconteceu com a UCAS 3. Eu vi a ação caindo e comprei. Só fiz isso, comprei. Só que eu não olhei e eu não conhecia os indicadores. Não fui no Investidor 10, Fundamentos, entre outros, ver o histórico dessa ação. Não joguei em planilha, não fiz nada. Somente comprei. Pronto, era meu achismo. Se eu tivesse olhado, teria visto que o setor de imóveis planejados para aquela época sofre com um ciclo econômico, quando a economia aperta. As pessoas param de reformar casa e a Unicasa estava nesta parte da contração do ciclo, ou seja, o ciclo estava se revertendo para baixa. Resultado, a ação continuou caindo e eu fiquei segurando, esperando recuperar, perdi dinheiro, fiz preço médio, mas mais do que perder dinheiro, eu aprendi uma lição que levo até hoje. Não compre ação porque o preço caiu. Preço baixo não significa barganha, pode significar que o negócio está quebrado. Não acredito que esse seja o caso da Unicasa, não acredito. Ela é uma empresa com mais de 40 anos, uma ótima empresa, mas ela sofre com os ciclos. E nesse caso, a pegou de forma que está se rendendo até hoje. Só para vocês terem uma noção, vamos olhar aqui como que está a Unicasa. A cotação dela está 1,13. Olha o PL dela, negativo. Ela não paga dividend yield. Margem bruta dela está abaixo daquilo que eu gostaria. Agora a margem líquida, ou seja, ela está operando no negativo. A liquidez corrente dela está em 1,15. Ainda está tranquilo um pouco.
ou seja, as dívidas de curto prazo dela, ela está conseguindo pagar. Mas olha o ROI, negativo. E o lucro por ação, cuidado, o lucro por ação também está negativo. Então tomem muito cuidado. Foi o que eu não tive, porque não tinha conhecimento. Mas se eu olhasse hoje esta ação, jamais teria a comprado. Esse foi um dos erros que me fez criar o processo que eu uso hoje. Tá vendo aqui? Mostrei para vocês, está aí no quadro. A última peça desse processo é o que eu vou te mostrar agora, o gatilho de compra. Mas antes, eu vou só te dar algumas sugestões para você não sair comprando de qualquer forma. Senhores, essa parte que eu fiz, ela é muito importante. Não importa o indicador que você queira colocar ali. Lógico, você tem que ler os DREs das empresas, o relacionamento com investidores, que é o RI da empresa, ler os balanços que ela vai deixar divulgado a cada 3 meses, né? Os balanços trimestrais da empresa. E depois, lógico, você tem que olhar indicadores, você tem que olhar o gráfico também. Eu acho, não sou grafista por ofício, mas eu acho que, pô, às vezes o gráfico tá dizendo, pô, tá muito esticada. Não dá para você entrar agora. Pelo menos essa é a minha opinião. É o meu jeito de ter esta visualização. Vamos voltar aqui para minha tela para vocês darem uma olhada. Eu vou botar todas as ações de volta aqui. E aí, a gente começa, por exemplo, Ronan, eu não quero nenhuma ação negativa. Então, eu vou zerar o LPA e vou fazer um filtrozinho aqui, ó. Ele tem que ser maior ou igual a R$0. A empresa não deu nenhum lucro por ação, mas acima de 0. Pronto, eu já tenho uma rela que já diminuiu bastante, mas a gente ainda tem. Ok, Ronan, vamos procurar pelo menos com dividend yield acima dos 6%? Vamos abrir. Então eu venho aqui, ó, filtro, maior ou igual a 6%. Vamos ver se a gente acha. Opa, diminuiu mais algumas empresas. Agora, pessoal, só um adendo para vocês. Bancos, na sua forma de trabalho, margem bruta, margem líquida e liquidez corrente, normalmente eles deixam zerado. Então não se preocupem com isso. Agora, Ronan, eu gosto do setor de incorporações. Vamos nas incorporadoras, então. Aí nós temos essas incorporadoras. A partir dali, pô, eu tenho essas ações que são do setor de incorporações. Depois você pode ir no Investidor 10 e procurar o histórico. Como é que eu faço isso? Agora vamos para o Investidor 10. Então a gente vai dar uma olhadinha na Trisul. Lembrando, eu não tenho Trisul na minha conta. Então botei aqui 10 anos dela, os últimos 10 anos da Trisul. O gráfico dela, ó, sobe, cai, agora tá subindo, voltou a cair. Então a gente vai aqui embaixo, vou até o histórico de indicadores da Trisul, vou abrir e aqui o PL dela. Vamos ver como é que tá o PL histórico dela? 12,86. Tá abaixo. É uma boa, mas aí é uma questão de você olhar ou não. Dividend yield, porque tá 23%, sendo que a média é 7,55%, a média histórica, 7,55 e tá pagando 23, no outro ano pagou 20. Será que é porque a cotação tá caindo e aí o dividend yield dela cresce por causa da cotação? Não sei, isso aí é um caso de estudo. Não tenho Trisul na minha carteira, só para vocês terem uma noção. Lucro por ação dela, pô, lucro por ação, a média é 0,61. Tava alto em 2024, ó, vem caindo, caiu mais um pouco em 2026, que é o ano atual, ainda não está fechado. O que será que está acontecendo com a Trisul? Não sabemos também. Então isso são avaliações que você tem que fazer no mercado. O ROI dela, a média é 10, tá ali 12, tá bom, tá numa boa faixa, então não é nada absurdo assim. E aí vocês podem ir olhando vários indicadores que temos aqui e você vai chegando à conclusão. Abre a relação com investidores da Trisul, se você precisa comprar, se ela está passando com algum problema de endividamento, se ela está tendo problemas com o fisco, tudo isso você vai ver na relação com investidores. Você faz as avaliações e depois você chega à conclusão se você compra ou não compra esta ação. Agora você já sabe onde eu começo, quais indicadores eu olho, onde pesquiso, viu o caso da Itaúsa na prática, o meu erro na UCAS, mas falta a última peça do quebra-cabeça, o gatilho de compra, porque não adianta nada você encontrar uma empresa fantástica com ROI alto, margem líquida boa, o PL baixo, se você pagar um preço muito acima do valor justo. É aí que muita gente se perde, enquanto uma ação boa se empolga e compra no topo. O que eu faço? Trabalho na planilha e verifico se está cara ou barata segundo os meus critérios. Eu não faço nada, daí tem que ter paciência. Nem sempre a hora de comprar é agora. Às vezes a ação está boa, mas o preço não está justo. Eu coloco na lista de observação e espero. Pode levar dias, semanas ou
até mesmo meses. Mas quando o preço chega no nível que eu considero justo, eu vou lá e vou comprar. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês, de uma forma resumida, como que eu faço para achar se aquele preço daquela ação tá justo ou não. Eu vou jogar na minha planilha. O vídeo vai ficar muito longo para eu poder explicar de como eu cheguei naquele cálculo do preço daquela ação. Mas, se vocês quiserem, num próximo vídeo, eu posso explicar exatamente como que eu achei o preço daquela ação, se ele tá justo ou se ele está muito acima ou muito abaixo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui da própria Itaúsa, se ela hoje, se nós comprássemos ela hoje, se ela estaria cara ou se ela estaria barata. Conforme eu falei para vocês, eu vou fazer de uma forma já bem resumida da minha planilha que eu uso para achar o preço justo da ação. Então aqui, ó, Itaúsa, que é a que a gente está olhando, que deu certo. Aqui eu tirei todos esses valores aqui do investidor 10, tá tudo aqui, ó, tudo tirado do investidor 10. Esses em dourado, amarelo, é tudo aqui são dados futuros que eu imaginei, vamos assim dizer. Não pode, não é que você imaginou, você vai simplesmente jogar valores absurdos ou valores extremamente positivos. Não, aqui você tem que ver mais ou menos a média de mercado como via e projetando para frente. É o que eu faço. Não sou nenhum especialista na área. E aqui, ó, o PL, ó, PL desde 2021 e o PL que está em 2026 ocorrendo. Então a gente vai vendo e depois a gente vai lançando aquilo que estamos imaginando. Tesouro pré 14,43 e o prêmio, vamos assim dizer, o prêmio de risco para Itaúsa de 2%, porque é uma empresa segura. Então você querer ali um tesouro pré-fixado e mais um prêmiozinho exigido acima é super saudável você querer esta situação. E aí o total vai me dar um 16,43 e depois de lançar tudo isso na parte dourada ou amarelo, não sei como é que vocês estão vendo aí, o preço atual dela tá 13,82, mas qual seria o preço justo de Itaúsa, senhores? 12,57. Eu vou comprar? Não. Eu vou vender? Também não. Eu só vou manter a Itaúsa e quando ela começar a cair para lá para os meus 12,57, aí a gente começa a comprar. Hoje eu, Ronan, não compro, apenas mantenho as que eu já possuo. Então essas são umas premissas que eu desenvolvi, que eu olhei muitos outros influenciadores, vídeos deles apresentando as tabelas deles e aí fui tentando desenvolver essas tabelas a partir da tabela de já alguns influenciadores que têm certificações e fui procurando entender como que eles chegaram a essas conclusões. Preço teto não é o objetivo deste vídeo, mas a gente pode também fazer um vídeo sobre preço teto. Me diz aí se você gostaria de um vídeo sobre preço teto, mas o de preço justo basicamente foi isso aí. Então, é uma Itaúsa que eu comecei comprando lá em 2018, eu tenho até hoje, mas hoje eu não compro mais ela, porque ela tá na minha concepção, está cara. E aí, militar? Esse foi o processo completo para escolher uma ação, do setor até o gatilho de compra. Não é um método infalível, mas é um método. E no mercado de ações, método é a diferença entre sobreviver e prosperar. Agora, me conta aqui nos comentários, qual foi a primeira ação que você comprou? A minha primeira ação não foi Itaúsa, foi Croton 3, a Cogna hoje em dia, que é do setor de educação. Para vocês verem que eu não tinha conhecimento nenhum. E se você gostou do conteúdo, dá o like, compartilha, comenta, diz para mim, escrevendo de qual turma que você é. Lembrando, eu sou militar, então gostaria muito de saber de qual turma você é, qual ano que você entrou nas Forças Armadas, se você é praça, oficial, graduado. Lembre-se, na selva do mercado, quem não tem método vira presa.